Buongiorno Alberto, grazie di Bom cuore. dia, Alberto. Muito obrigado pela sua disponibilidade, principalmente pela generosidade em compartilhar sua experiência. Como você está? Estou muito bem, obrigado. Benissimo, Alberto, mi Muito piacerebbe bem. Gostaria de cominciare questa começar essa conversazione. entrevista. Per favore, se puoi Gostaria de pedir que presentarti você se te, apresentasse, você, sua família, sua la tua empresa, rubrica. o que você faz, quantos colaboradores vocês têm. Per favore. Sì, beh, io sono Alberto Ferrucci, io sono Muito bem, eu fisico sou Alberto industriale, Ferrucci, in sou química formado em Química Industrial. ho cominciato Comecei a trabalhar no setor do petróleo, onde eu fiz, digamos, uma carreira até me tornar germania, gerente dessa empresa. poi ormai E 40 anni após fa, 35, 40 anos, 40 anni fa, eu ho deixei a fondato empresa l'azienda, e criei a Prometheus, a minha Prometheus, própria empresa. la mia azienda che fa E essa empresa, ela presta consultoria no setor da energia produce e software produz seu próprio software para a per otimização e imprese produção de refinarias de petróleo, raffinarie usinas petroquímicas e agora ultimamente também adesso no ultimamente gerenciamento das águas. nella gestione delle acque. Essa é a minha Siamo empresa. la mia Somos azienda, uma empresa pequena, atualmente com seis attualmente pessoas, mas estamos siete, prestes a nos tornar siamo oito. 8. Parliamo un po' di più anche della mia famiglia. Vamos falar um pouco sobre a minha família. Io Somos filhos de pessoas. Eu sou di filho persone, io sono de uma figlio família di, que vengo da una famiglia esteve no exterior. che è stata andata all'estero. A Mio minha padre mãe viveu 20 vissuto anos na 20 Austrália, anni in Australia, porque na época os italianos aqueles que imigravam. emigravano, no? Mas ela tinha nascido no Brasil, ela nasceu no Brasil porque o meu avô era professor de Mio música nonno era un maestro di musica e e, quindi portanto, a volte ele estava no veniva Brasil e depois dali foi para a all'estero. Austrália. Quando mio padre Meu pai era era um un oficial de marchas, marcialista, quindi então éramos uma família, digamos, abbastanza é, com um bom nível econômico. Eu tenho três irmãos. solo Só che depois iniciou a guerra. E meu pai, mio padre marconista dal primo giorno ele, no primeiro dia da guerra, ele in Australia. foi para a prisão na Austrália por 6 anos. Rimasta in Minha mãe Australia ficou com os filhos em uma situação all'inizio difícil no norte da della Itália, guerriglia, quando c'erano quando ali estavam i os alemães, os guerrilheiros que lutavam durante a guerra. che combattevano durante la É guerra, uma situação que eu ainda ricordo lembro. molto quella Me lembra muito da situação em Gaza atualmente. lì, ecco, le fughe. Essa situação de fuga da casa que estava em chamas, enfim. E poi Depois, se n'è voltamos para tornato Gênova. mio Meu padre pai, quando è tornato voltou, in ele Italia ficou pobre, perché porque todas as suas economias, até a sua aposentadoria, não valiam mais nada com a desvalorização que havia per ocorrido. cui io E eu, com nonostante 20 anos, facessi estava na universidade ho e fatto também comecei a trabalhar para manter, sustentar a a família. 23 anni mi Me sono formei com 23 laureato anos, per cui ho mantenuto iniciei, subito mi hanno tive selezionato subito uma direttamente responsabilidade já na empresa e assim começou meu crescimento pessoal. professionale. So che sei Sei que stato você foi uma dessas pessoas muito próximas a Chiara con Lubich Chiara no anche momento em que a nella EDC nasceu. fondazione. Então, nós Quindi sabemos pela história que quando Chiara estava no eri Brasil, in em Brasile nel 1991, 1991, ela fez uma ligação para a Itália e tinha umas pessoas ali. le persone E daquilo que você me contou, você estava em Roma no encontro de Humanidade Nova e Sì, recebeu essa ligação junto com o Tommaso, é isso? Tommaso. Você poderia contar un pouquinho sobre essa experiência? vabbè, Esperienza? ma è stata una cosa semplice Foi uma perché coisa simples. Nós estávamos ali in cui c'era porque il tínhamos um congresso di congresso economia de nuova economia e de humanidade nova. e come bureau E internazionale como trabalho internacional, a gente trabalhava no e durante il congresso congresso è arrivata e durante o congresso chegou essa questa notícia. notizia che ci ha colpito E essa e notícia nos tocou muito. Eu fiquei perplexo, para dizer a verdade, mi sembrava un porque po' parecia um pouco. Enfim, eu vinha de um mundo diverso, diferente. no? Ecco, E eu e o Tommaso, que é um grande sociólogo, uma pessoa maravilhosa que estava ali comigo, persona meravigliosa che era lì con me, a gente pensou: uau, isso pode ser chamado de economia de comunhão. di comunione, ecco, no? E lì è venuta la parola E e eu ho ainda capito che acrescentei comunhão na liberdade,
porque isso lembrava um pouco comunismo, mas era outra coisa, claro. Somigliasse al comunismo, no? Enfim, na liberdade quer dizer que a pessoa permanece protagonista, Vuol dire che la persona rimane, come dire, protagonista, no? mas se a pessoa desaparece e somente a comunidade aparece, ali sim temos outra coisa que não tem nada a ver com a economia de comunhão. Che non è l'economia dei comuni della libertà. Portanto, Tommaso escreveu uma carta para Chiara dizendo isso e Chiara logo aceitou, assumiu essa ideia. Accettato, no? La cosa. Depois desse fato, eu lembro que me foi proposto Mi era stato proposto di presentarmi que eu me apresentasse ao parlamento italiano. Eu fiz uma campanha eleitoral em 1992, mas não fui eleito. per non uscire eletto, il primo dei non eletti, classico. Mas fazendo essa campanha eleitoral, eu pensei, bom, esse é o serviço que eu posso prestar ao país e tem uma maneira de fazê-lo, continuando o meu trabalho. E assim, eu percebi que eu poderia tirar 3 dias, trabalhar, aliás, no meu trabalho específico 3 dias e outros 3 dias eu ir a Roma. Então, quando eu soube disso, que eu não tinha sido eleito, eu perguntei, então, o que é que eu posso fazer aqui? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso utilizar o meu tempo, esses 3 dias, de modo diferente. Então, eu escrevi para Chiara e disse a ela, se você quiser, eu posso ajudar você com a economia de comunhão. Se vuoi ti posso aiutare per economia di comunione. E ela me disse, claro, eu estou muito contente, fico contente com isso. E così E assim eu comecei a me interessar. Praticamente começamos a construir as bases da economia de comunhão, que naquela época tinham já começado no Brasil, dove onde naquele entusiasmo imediato tinha um grupo já de pessoas, come i primi assim como nos primeiros tempos dos cristãos, com todo aquele empenho, que tinham dado tudo que tinham, joias, terrenos, casas, para justamente iniciar aquele projeto do polo industrial lá na Mariápolis Gineta, della Mariapoli Ginetta, e que precisava justamente de um terreno, precisavam comprar um terreno. io sono andato in Brasile, Então, assim, eu fui ao Brasil. Depois, nos 10 anos seguintes, eu fui todos os anos ao Brasil, primeiramente para acompanhar o polo, depois o polo também da Argentina e depois aquele de Recife. di Recife, Portanto, os 3 polos. cercando Tentando sempre, desde o início, de separar o caráter religioso do civil. ricordo E eu lembro bem que todas as pessoas tinham dado dinheiro, doado dinheiro diretamente ao movimento dos focolares, e e o movimento dos focolares tinha dado um adiantamento para a compra do terreno. E eu disse: não, isso não é suficiente. Isso não pertence ao movimento dos focolares, é das pessoas que deram o dinheiro. quindi Portanto, demos o dinheiro de volta, ou vocês restituem o dinheiro às pessoas, ou restituam a ação às pessoas que deram esse dinheiro, porque essa é uma obra civil. e così è nata la E assim nasceu a Esprit, a sociedade Esprit, que se tornou, nos anos seguintes, a maior empresa social do Brasil, porque ela tem 5.000 sócios. 5.000 sócios. É a maior sociedade brasileira. É claro que ali, para se poder fazer um estatuto, nós fomos junto com os responsáveis regionais e um amigo do responsável regional, um advogado ateu, que fez um ótimo trabalho, que redigiu o estatuto e que, assim, tivéssemos tudo muito claro, um conselho de administração, os empresários, enfim. eccetera. Ecco. Eu também participei ali como sócio de todos esses conselhos, porque era lógico, eu já estava ali mesmo. C'ero anch'io. Ecco. E così sono Então, assim nasceu a Esprit, a primeira empresa, sociedade, com as primeiras empresas de economia de comunhão. Outra coisa muito bonita foi o modo como as empresas nasceram. As empresas
elas nasciam de mulheres que não entendiam nada de empreendedorismo. Eu lembro que a primeira que nasceu foi a Latúnica, a empresa que fazia as camisetas. no? Non so, mi pareva che fosse Eu acho que a fundadora era uma professora, se eu não me engano. E assim, essas empresas ali também logo se evidenciou porque Chiara não tinha falado muito sobre como criar as empresas. Ela simplesmente confiou, em um certo sentido, naquelas pessoas, assim como eu, não somente eu, mas vários outros. Me vem em mente, por exemplo, Giacomo Linaro, esqueci o nome de vários outros, mas enfim, tinha também o François Nouveau, um francês, que eram pessoas que viviam o ideal e também já faziam, portanto, uma economia de comunhão, mesmo sem querer. Então, Chiara, na minha opinião, assim como tudo aquilo que ela fez de um modo muito comunitário. Ou seja, não era uma invenção sua. Ela simplesmente sentiu essa voz do Espírito Santo. Tinha que falar, dizer aquilo, mas aquilo foi expressão de uma comunidade, de um grupo de pessoas que já estavam aderindo àquela ideia. Sim, você estava dizendo que você foi uma dessas pessoas. Eram tantos que estavam ali nas origens da economia de comunhão. a farle nascere, ecco, e Sim, de fato, nas origens. E naturalmente, quando Chiara propôs, todos nós ficamos um pouco assustados, mas como isso é possível? A gente não tinha nenhuma comparação, nada parecido para. Mas se pode fazer. Ela colocou isso nas nossas mãos e disse: é você que precisa fazer. Eu penso e você faz. E foi muito bonita essa comunhão com os primeiros empresários da economia de comunhão ali no Brasil. dell'economia di comunione del Brasile. Eu lembro do Armando Tortelli, o Rodolfo, mas tinham vários outros que, infelizmente, eu não lembro o nome agora. Non ricordo il nome, ecco, Tinham alguns que trabalhavam em coisas muito diferentes em várias outras cidades, non solo lì vicino, mas que a gente via que eles queriam construir a economia de comunhão, queriam criar, precisava criar do zero. perché bisognava inventarla, no? E quindi Eu lembro também que o Armando Tortelli, uma vez, ele disse: eu estava tão bem com a minha empresa de 20 pessoas, agora quer que a gente tenha mais lucros, temos que aumentar a empresa. Eles já se tornaram 100, 120 pessoas. Eu fui conhecer a empresa dele lá em Curitiba, era uma empresa maravilhosa, com todos aqueles jovens que ele tinha contratado, tinha se tornado muito grande, depois com os filhos também, enfim. E assim vários outros fizeram o mesmo. Mas eu também gostava muito dessa primeira empresa, a Latúnica, que para vender ela utilizava toda a rede de amigos do movimento dos focolares que estavam espalhados pelo Brasil inteiro e per e lavorare para os trabalhos contratava as pessoas habitantes das favelas, mulheres que trabalhavam, não vou dizer de forma escrava, mas pessoas assim com pouca capacidade, com pouca habilidade profissional, mas que trabalhavam com outras pessoas que já tinham um espírito de empreendedorismo e vice-versa. E assim, ensinando essas pessoas a trabalhar, transformando essas pessoas, essas costureiras, por exemplo, que não precisavam ir até uma escola de formação, precisavam aprender o corte, a costura, enfim. Essas pessoas, elas cresciam como pessoas, que se tornavam, portanto, independentes. Tanto é que algumas dessas pessoas, quando saíram dessas empresas, trabalhavam por conta própria. E assim, eram pessoas que tinham sido redimidas de uma situação difícil. Um resgate da solidão, da ignorância, da falta de conhecimento. fondamentale. Eu estava lembrando também, enquanto você falava dessa experiência com Chiara, quando vocês foram a Estrasburgo, no Parlamento Europeu. E ali fizeram uma pergunta, mas talvez você pode contar um pouquinho. Mas o que você também diria hoje? Porque você falou algo naquela época, mas hoje a sua resposta depois de vários anos seria a mesma? Ma è la
Bom, foi o seguinte, em 1999, me parece, eram os anos em que Chiara, proprio secondo me in buona parte graças à economia de comunhão, ela se destacava, e assim como era algo concreto, ela chamava a atenção do mundo inteiro. Ela recebeu, naquela época, 8 ou 9 títulos honoris causa, erano collegate all'economia di comunione. mas outras que não eram também ligadas à economia de comunhão, de várias áreas. Em todas dizia que ela falava de economia de comunhão, enfim. In quegli anni Naqueles anos, naquela época, nós tínhamos ido, ela tinha ido aos parlamentares em Estrasburgo. a Strasburgo e Ele tinha ido com o Tommaso Sordi e comigo, portanto, éramos nós três. noi tre e Ela fez o seu discurso no Parlamento Europeu, depois uma parlamentar, eu não lembro de qual país, ela se levantou, mas não era italiana. la quale aveva detto: "Ma E ela disse: come mas como possiamo podemos acreditar que esse tipo de economia possa prevalecer sobre a economia de mercado? E por quê? perché Como se fosse uma economia estranha. un'economia strana?" E E Chiara Chiara disse: Alberto, você me responde agora. Eu disse simplesmente, perché quello che dice l'economia di comunione eu disse aquilo que a economia de comunhão fala. Não é nada de estranho, é aquilo que todos nós vivemos já nas nossas famílias, perché nella nostra famiglia porque nas nossas famílias, quem de nós não fica feliz em dar um presente ao filho, em comprar algo para si mesmo? perché E por quê? uno è più Para a felice gente ficar mais feliz, tem mais fare alegria più quando gioia isso acontece, tem mais alegria no dar do que no receber. e veder l'altro contento che essere É uma alegria de ver a outra pessoa feliz. e quindi E, portanto, é isso. ho detto Eu disse só isso. quindi in pratica è così anche E con assim também, se l'economia nós aplicarmos isso no mundo do trabalho, ecco che não estaremos, portanto, mais divididos em duas maneiras diferentes de raciocinar, fora e dentro da família. sì, in quegli anni lì sì, poi Naquela época, nós também fomos outras vezes, voltamos outras vezes, onde Chiara falou em outro congresso, in cui che era também ligado à ecologia, se eu lembro bem. cosa risponderei E o que é adesso? que eu responderia agora? Bom, Risponderei eu diria che que essa economia, questa ela não apenas nos torna mais felizes contenti e ci e nos une como pessoas, não nos divide em dois grupos diferentes, mas é também a única maneira de sobrevivermos como planeta, perché io sono porque, bom, eu sou um especialista no setor de energia energia e vedo e vejo essa aceleração nos últimos anos del cambiamento das mudanças climatico climáticas, molto più di bem quello mais do que o que já era previsto. ecco una ragione E essa é uma razão. è A che razão dipende é que, na minha opinião, isso depende muito dos Estados Unidos. e adesso purtroppo anche E agora, infelizmente, também depende da Argentina. O fato que exista a extração do petróleo e não mais perfurando o terreno para encontrar ma o frantumando le petróleo, rocce in modo mas através das rochas, destruindo as rochas, petrolio che até que o petróleo venha à tona. ora questo sistema Bom, esse sistema, molto ele del destrói muito perché mais que o outro, il petrolio esce porque o petróleo, e va antes ele saía do tubo, ma mas destruindo 1 quilômetro de profundidade de rocha, roccia non solo si creano i não terremoti somente se criam terremotos, mas também, como nos Estados Unidos, em Oklahoma, non aveva que mai avuto nunca teve um terremoto anteriormente, sulla scala e agora teve um terremoto de 5 graus na escala Richter. questo metano che Mas também viene porque o liberato metano que é non liberado, esce ele tutto não passa totalmente pelo quello che è tubo, fermato laggiù ma si va mas ele vai para o lençol freático libera e depois é liberado na atmosfera. e il E o metano metano na atmosfera é 80 vezes mais prejudicial do que o dióxido de carbono. quindi e poi E também succede acontece especialmente nos Estados Unidos que quando um quando un poço posto o una società che fa ou uma empresa de perfuração, ela não é produtiva, essa empresa abandona viene todo aquele abbandonata terreno e naquele abandona
poço, daquele poço, o metano ele escapa. senza che venga otturato. O Obama, naquela época, tinha solicitado que os 2 milhões de tubos abertos fossem cobertos, isso que espelha o metano. Con questo mi ricordavo di Eu quando estava lembrando que quando Chiara lançou no mesmo tempo o movimento econômico, mas ainda antes da EDC, isso deveria se tornar um movimento econômico e também um movimento político. Eu estou lembrando de uma coisa, e fiquei muito tocado também, foi algo profético de Chiara, porque quando ela criou o movimento político pela unidade, ela disse, naquele momento se podia dizer o quanto isso era verdade. Sabe quando você percebe a verdade que existe em algo que parece um pouco loucura? Enfim, ela dizia, se realmente as nações se amassem umas às outras, amasse a nação do outro como a própria, a providência chegaria a todos, a fome desapareceria, haveria paz e a fome desapareceria, o desenvolvimento continuaria para todos. E eu também falo sobre ecologia, Perché porque a ecologia é um problema do amanhã e é um grande problema, porque não tem nenhuma autoridade mundial atualmente que possa obrigar um país a não poluir. a non inquinare. Questo E o que que a gente pode fazer, né? Você vai invadir com o exército? Não é possível. Portanto, esse é um problema realmente é um problema do nosso amanhã. temi del mondo di domani, questa qua. Obrigado de coração, não apenas por essa entrevista, mas também pela sua vida, que fala muito, que é uma mina de ouro.